seja bem-vindo a mais um episódio do Mapcast. Hoje eu estou aqui com a doutora Carolina Menabó. Oi, Ju, tudo bem? Prazer estar aqui novamente. Prazer é meu. E hoje a gente está aqui para ouvir a Carol em relação à visão do advogado, né? A construção que é feita ao redor da profissão. Exatamente. E a Carol tem uma visão, a gente já estava batendo um papo lá fora, uma visão diferenciada em relação à totalidade da abrangência dessa profissão, não é, Carol? Exatamente. Muitas pessoas acreditam que o advogado é só o profissional que entra com processos, que faz as ações, mas não. A função do advogado é apresentar a melhor solução jurídica possível para o cliente dele. Não é só ingressar com uma ação. Às vezes, ingressar com uma ação não é a melhor medida a ser tomada naquele momento para o seu cliente. Tudo vai depender do perfil do seu cliente, da necessidade dele, da situação que ele está passando. Então, algumas pessoas elas têm que desvencilhar a imagem do advogado, aquele profissional combativo que briga. A função do advogado não é essa. Muito pelo contrário. A questão do advogado às vezes, é óbvio que algumas situações, elas dependem da intervenção do Poder Judiciário. Nós somos advogados, nós lutamos pela defesa de direitos, enfim. Algumas situações dependem mesmo de uma decisão judicial e eu sou apaixonada pelo direito. Eu amo fazer as ações, as defesas, recursos, está em mim. Sou apaixonada pela justiça. A questão em alguns momentos, por exemplo, um acordo antes do processo, uma sessão de mediação, um acordo dentro do processo, uma sessão de mediação dentro do processo. Existem casos, Ju, eu posso te falar com experiência aí de causa. Eu sou advogada, né, e mediadora extrajudicial. Existem casos, principalmente em alguns casos aí relacionados à família, vínculos aí contínuos, sabe? Por exemplo, uma sociedade empresária que se prolongou por muitos anos, um casamento. Existem casos que as pessoas entram com a ação quando elas estão envolvidas naquele sentimento, sabe? De aquela mágoa, aquela raiva, aquela dor. E nisso, o processo vai se prolongando durante 3, 4, 5, 6 anos, as pessoas brigando. Quando esse processo finaliza e vem a decisão, ela pode até ser favorável para uma das partes, mas às vezes ninguém fica satisfeito, porque no íntimo da pessoa que entrou com aquele processo, quando ela estava extremamente chateada, magoada, ferida lá atrás, ela queria só um pedido de desculpa. Então, o advogado ele tem que saber ler e interpretar também a necessidade do cliente dele, para que lá na frente ele não tenha uma frustração. O cliente não tem uma frustração, né? Sim, e é que eu vejo, né, ouvindo você falar, que um processo envolve muitas questões emocionais das partes, né? Sim, de com quem está certeza. reclamando ou buscando alguma melhoria, enfim. E isso pode se confundir no meio do caminho, né? Exatamente, principalmente em relações com vínculo. Ações de família, por exemplo. Ações empresariais, enfim, relações de consumo, não envolvem essa seara íntima de desconforto emocional. Mas as questões de família, elas envolvem você acabar litigando com um irmão, por exemplo, com um pai, uma mãe. É uma coisa muito... Uma pessoa, por exemplo, que você teve um relacionamento aí por 20 anos, teve 3 filhos, o relacionamento não deu certo naquele momento, mas e o que deu certo antes daquele momento? Toda a história está perdida? E, às vezes, as pessoas acabam se machucando muito. Uhum. Então, eu acho que o profissional, o advogado, ele tem que saber ponderar o momento de você acabar ajuizando o processo e brigando aí por um direito para ser reconhecido pelo juiz, e o momento dele orientar o cliente dele. Eu acho que, nesse caso, é importante fazer um acordo. Porque um acordo, as duas pessoas elas vão alinhar a melhor saída para elas, a melhor solução para elas. Quando você tem uma decisão judicial, um terceiro vai acabar determinando ali o que é melhor para as duas partes. É que daí, muitas vezes, pode ser por falta de conhecimento, né? Ou achar que outra pessoa vai conseguir resolver o nosso problema quando abre um processo. E colocar
essa responsabilidade na mão do outro é um risco, né? Enorme. Exatamente. Pode dar muito certo, mas pode não atender a expectativa. Exatamente. E a comunicação também, quando a pessoa já está com um ânimo totalmente alterado e abalado, a comunicação ela já acabou. Ela está muito difícil. Então, a pessoa chega num ponto que ela não quer mais conversar com a outra, ela não quer fazer acordo, enfim. E é uma alternativa, né, também. Uhum. E, assim, fora as questões aí de relações continuadas, que seriam relações de família, a função do advogado também, se ele está assessorando, por exemplo, uma empresa, ele tem que entender a necessidade daquele empresário, o ramo de atuação dele, o que o advogado pode contribuir olhando a atividade dele em melhorias para evitar o processo. Eu afirmo, assim, na minha visão, o advogado ele tem que prevenir o conflito, tem que prevenir o processo. É óbvio que se o processo for ajuizado, se eu tiver que um outro profissional tiver que ajuizar um processo ou defender, a gente tem que ter prova. Mas a função do advogado é dar um panorama para o cliente do que ele pode fazer para evitar aquele processo. Às vezes não, imagino que existem muitos pontos cegos quando a gente está emocionado, né? Muito. E o advogado vem para isso, nesse sentido que você está falando? Sim, exatamente. Iluminar o caminho. Exatamente. Para dar uma outra perspectiva, uma outra visão, uma visão panorâmica, uma visão de cima. Porque quem está no conflito não consegue enxergar. Um profissional ali que está alheio ao que está... Alheio entre aspas, né? Que não está participando do conflito, ele tem condições de clarear a visão ali para estudar o melhor caminho a ser tomado, né? Sim. E você está falando sobre essas questões de conflito familiar, me chamou bastante atenção. Eu acho que eu devo ter falado em algum dos episódios com você que eu trabalhei no banco durante 6 anos e eu vi muita coisa acontecer, né? Sim. E o jurídico e o banco são coisas que acabam andando meio juntos, né? Em processos, principalmente familiares. E eu via que o que mais gerava conflito, até mesmo lá para dentro do banco, a pessoa ia brigar lá dentro. Eram questões de a perda de um parente que acabava gerando uma herança e a pessoa ia lá talvez para fazer um saque, a conta já está bloqueada. Enfim, você pode falar um pouco sobre isso? Sim, eu até ia comentar com você posteriormente aí a questão da partilha em vida. Porque o que acontece? Às vezes, um inventário... Existem 2 tipos de inventário, o extrajudicial e o judicial. Uhum. O extrajudicial, ele tem um custo mais elevado. As partes, elas têm que ser maiores, capazes e concordarem com a partilha dos bens. Só que no inventário, esse é o maior problema do inventário, do processo de inventário. As partes concordarem com a partilha. Porque, na maioria das vezes, são familiares. Às vezes, um familiar tem problema com o outro. O que acaba, às vezes, um conflito pessoal reflete no conflito ali judicial, porque, por exemplo, o João quer aquela casa que tinha na praia. Não, mas porque eu tô chateada com o João, eu quero aquela casa também. E as pessoas ficam brigando as duas por conta daquela casa, sendo que, às vezes, existe um vasto patrimônio. Ou, por exemplo, a pessoa que faleceu tinha um imóvel e tem 10 herdeiros. Aí, o que acontece? Tem 10 herdeiros, um quer vender, os outros 8 não querem vender, o outro quer morar. Aí, quando você olha, as pessoas não chegam num consenso, porque ficam numa briga constante. E o que acontece no trâmite desse processo de inventário? O imóvel vai desvalorizando, porque um processo de inventário judicial... ele pode tramitar aí por 10, 20, 30 anos. Os imóveis vão desvalorizando, então, um imóvel que há 20 anos atrás valia 100 mil reais, hoje já está valendo 30. E, assim, quem que vai se interessar em comprar um imóvel que está irregular, porque ainda não houve a partilha, não está certo aí o quinhão de cada herdeiro? Aí, quando você vê, as pessoas que eram os herdeiros estão falecendo também.
E o problema ainda não foi solucionado. E o problema não foi solucionado. Então, o que é importante chamar atenção? As pessoas, elas não têm essa cautela. Eu acho que não é muito da cultura do brasileiro e, assim, das pessoas em geral, pensar na morte. É triste, assim. Então, as pessoas acabam não pensando num planejamento sucessório em vida. Mas existem medidas que podem ser tomadas para planejar essa sucessão de maneira antecipada, a partilha dos bens de maneira antecipada, e para evitar briga lá na frente, para evitar que um irmão deixe de falar com o outro, para evitar que o processo fique tramitando 30 anos e que os imóveis lá na frente não valham mais nada, para evitar que quando os herdeiros vejam, eles não têm mais nada, porque o processo foi indo, os bens foram desvalorizando e acabou tudo que foi construído em vida pela pessoa que faleceu, acabou. E aí, eu toquei nesse assunto bem... Deve ser um gatilho para muita gente que passou por esse momento, né? De inventário, esse estresse, essa questão toda que uma morte pode causar. Sim. Que além de toda a dor, né? Exatamente. Ainda tem que solucionar essas questões todas. Burocráticas, né? Burocráticas, chatas muitas vezes, né? Sim. Delicadas. Sim. E que existe uma solução próxima, né? Que é o que você gostaria de trazer aqui, eu acredito, não é? Exatamente. Uma das alternativas que existem em termos de planejamento sucessório são várias, né? Mas eu vou trazer aqui uma hoje, porque pelo nosso tempo também não dá para trazer todas. Mas seria a escritura pública de doação. Na escritura pública de doação, o que acontece? O doador, ele vai dispor do patrimônio dele. E o que ele pode fazer nessa escritura pública de doação? Ele pode colocar uma cláusula de usufruto. Com essa cláusula de usufruto, o doador continua com a gestão do patrimônio dele. Então, ele continua administrando o patrimônio, só que ele já estabelece para quem ele vai doar parte do patrimônio dele, para os herdeiros. Nessa escritura também pública de doação, o que ele pode colocar? Ele pode inserir cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. O que quer dizer uma cláusula de inalienabilidade? Que o herdeiro que ficar com aquele patrimônio, aquele imóvel, ele não vai poder vender esse imóvel enquanto o doador estiver vivo, porque está gravado com uma cláusula de inalienabilidade. Impenhorabilidade. O herdeiro que recebeu esse patrimônio através de uma escritura pública de doação, se ele tiver alguma dívida num processo judicial, os credores dele não vão poder penhorar esse imóvel, porque está inserida essa cláusula de impenhorabilidade. E a cláusula de incomunicabilidade, porque se ele casar com uma pessoa, independente do regime de bens que ele casar, aquele bem que foi doado não vai se comunicar com o patrimônio dele. E outra coisa muito importante que, assim, eu não sei se todo mundo sabe, existe a possibilidade, na escritura pública de doação, de você colocar ali uma cláusula de reversão. O que é essa cláusula de reversão? Na hipótese do donatário, de quem está recebendo a doação, falecer antes do doador, o patrimônio volta para o doador. Então, assim, são medidas que o doador, a pessoa que está preocupada com o patrimônio dela, com o que pode acontecer, dos herdeiros perderem, de dilapidar, de dar confusão no inventário. Às vezes, o que acontece? O pai já sabe que os filhos não têm comunicação com o outro, que vai ter um problema absurdo no processo de inventário. Então, ele já vai estabelecendo o patrimônio, dividindo entre os filhos em vida, para não ter essa preocupação na frente. Sim. E eu vejo também, além desse exemplo que eu acho muito legal, né? A pessoa já sabe que os filhos não têm uma boa relação. Mas também eu imagino os casos de pessoas que já passaram por isso com os irmãos e querem oferecer algo melhor para os seus filhos, para que eles não precisem viver essa experiência. Foi uma experiência muito negativa, né? Muito ruim, porque é o que você falou, é o processo do luto, às vezes daí entra num inventário judicial, é o processo da briga. É uma relação ali que tem um vínculo, às vezes, né, consanguíneo, né, de sangue. Então, é uma bola de neve. E se você puder antecipar para evitar isso, por que não, né? Sem risco nenhum ainda para quem está doando, porque o doador continua com toda a gestão de bens dele. Ele pode fazer ali, administrar da forma que ele quiser. E com a morte dele, a cláusula de usufruto acaba,
Assim como as cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Daí os herdeiros, com o falecimento do doador, eles podem fazer o que eles quiserem com os imóveis, com o patrimônio. E quais são os benefícios dentro disso tudo que você traz sempre essa visão preventiva para evitar possíveis problemas. E a mediação, ela tem uma participação ativa nessa sua visão, não tem? Com certeza. Porque na mediação, Ju, o que acontece? Tem o mediador, que é um profissional ali totalmente imparcial, e as pessoas, as partes, vão decidir o melhor caminho para elas. A mediação, ela é tratada, assim, ela é mais direcionada para as questões familiares. Então, as partes chegam num consenso. O mediador nunca vai impor a vontade dele. As partes que vão decidir. Ele é só um intermediador ali naquela comunicação. Por exemplo, numa conciliação, o conciliador ele pode interferir, dando as vantagens, enfim, oferecendo propostas para as partes, enfim. Na mediação, não. Na mediação, o mediador ele vai ser o profissional que ele vai aproximar as partes para que elas possam se comunicar e decidir o que é melhor para elas. Para que elas consigam realmente ver aquilo que elas não estão enxergando no auge da emoção, provavelmente. Exatamente. E, Carol, só retomando um pouquinho antes, né? Você falou sobre a desvalorização do imóvel, que no meio desse processo pode sofrer com isso ao longo do tempo, né? Com certeza, porque está depreciando, né, Ju? Vai... Sem reforma, o imóvel está se deteriorando, né? Vai perdendo valor cada vez mais. De mercado. E eu vi uma notícia falando que aqui no Brasil existem inúmeros imóveis que estão irregulares. E fazendo um link com essa questão da depreciação, da perda, como que você vê isso? Olha, Ju, eu enxergo que é a função do advogado auxiliar aí na preservação do patrimônio do cliente. E, nesse sentido, o que é muito importante? Um imóvel irregular, por exemplo, eu tenho uma casa que eu não sou a proprietária na matrícula. Na matrícula eu não estou como proprietária. Eu comprei de uma outra pessoa, num compromisso de compra e venda, não houve a outorga da escritura pública e eu não estou como proprietária. Esse meu imóvel, por mais que ele tenha um valor de mercado alto, eu jamais vou conseguir vender esse imóvel pelo valor de mercado, porque eu que sou que estou na posse dele e sou, entre aspas, a proprietária, não tenho nome na matrícula. Então, esse imóvel ele sofre uma desvalorização de 30%, 40%, 50%. Então, as pessoas não têm ideia do quanto elas perdem, às vezes, por falar, eu tenho um compromisso de compra e venda, um contrato que foi firmado ali, que está na gaveta, eu não fiz a escritura e está tudo certo. Daí, a pessoa precisa vender esse imóvel lá na frente. Primeiro, é difícil a pessoa que vai comprar, e quem comprar jamais vai pagar o valor real de mercado. Por exemplo, numa situação dessas, em que você fez um compromisso de compra e venda de 30 prestações mensais sucessivas e que após a quitação do preço na integralidade, existiria a obrigação da parte vendedora outorgar a competente escritura pública para a parte compradora. E não foi feito, você não tem o nome na matrícula. Uhum. Porque você precisa da escritura e você registra essa escritura na matrícula. Então, né, o que você vai ter que fazer lá na frente? Você vai ter que ajuizar um processo judicial, uma ação de adjudicação compulsória, para falar o quê? Você vai relatar para o juiz que você fez aquele compromisso de compra e venda, que você notificou a parte vendedora e ela não outorgou a competente escritura para você. E você vai ter que se socorrer do Poder Judiciário, demonstrando, através do contrato de compra e venda, da prova de quitação, que você cumpriu sua parte no contrato e você precisa da declaração judicial, né? O juiz vai te dar a declaração para que você transfira a propriedade do imóvel para o seu nome. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa faz um contrato de compra e venda em 2010, por exemplo. Chega hoje, em 2023, ela fala, preciso da escritura. Só que o que acontece? Às vezes a pessoa que te vendeu já faleceu, sumiu, se é uma empresa faliu, se é uma construtora que faliu, uma imobiliária que você não acha, você vai ter que se socorrer dessa ação.
Então, a orientação é, os imóveis, eles têm que ter toda a documentação regular, porque numa dificuldade, num problema, se você precisar vender, você vai conseguir o real valor dele. Uma outra situação muito importante que a maioria das pessoas não se atentam. Um exemplo que eu vou te dar. Não é só a parte vendedora que pode não outorgar a escritura de compra e venda para a compradora. E quando a parte compradora se recusa a receber a escritura pública de compra e venda? E aí? O que acontece, Ju? O proprietário, ele é responsável pelo pagamento do IPTU. Tem muita gente que vende o imóvel, quem compra não tem prazo para outorgar a escritura pública. Aí, o que essa pessoa faz? Ela tem um contrato de compra e venda, o compromisso, ela fica na posse do imóvel, a parte que vendeu, às vezes está com débito aí de 40, 50, 100 mil de IPTU. Nossa. Ele é o responsável tributário pelo Código Tributário Nacional. Daí, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer uma notificação para a parte compradora receber a escritura pública de compra e venda. E se ela não receber, entrar com uma ação, porque senão ele vai ser responsável e vai ter que responder por esse IPTU até ele falecer. Nossa, que complexo. Dá até uma canseira aqui, porque é realmente um grande problema. Eu já vi situações assim, em que o comprador, ele simplesmente não outorgou a escritura pública, o vendedor acabou sendo responsável por débitos de IPTU de 15 mil reais e chegou num ponto que ele notificou, precisou entrar com uma ação, porque ele estava tendo só prejuízo. E é óbvio que se você colocar num contrato de compra e venda a obrigação de você entrar com uma ação de regresso em face da outra parte para cobrar ela do IPTU, você pode fazer isso. Mas nem sempre a parte tem condição financeira para arcar com esses valores, então você vai ficar com prejuízo. E vendo toda essa situação que você explanou aqui pra gente, seria muito simples se isso fosse trabalhado preventivamente. Exatamente. Né? Com as dicas que você acaba trazendo aqui pra gente, isso não aconteceria. Exatamente. Muito provavelmente. Por isso a importância da advocacia preventiva. É importante você antecipar as situações que podem ocorrer. As pessoas, elas ainda às vezes não enxergam, não têm essa visão. Às vezes, na correria, no descuido mesmo, de você estar sempre correndo e com a rotina atribulada, as pessoas se esquecem dos cuidados que devem ser tomados para você evitar uma dor de cabeça sem fim lá na frente. Sim, e por isso que eu vejo que é tão importante esse trabalho que você vem trazendo pra gente, essa visão que você vem trazendo pra gente, porque no dia a dia, às vezes não é realmente um desleixo, é a falta do conhecimento, é a falta de saber quais são as consequências se eu não fizer. Exatamente. Assim, Ju, um exemplo rotineiro. Eu acho que nesses episódios eu acabei trazendo muitas hipóteses de imóveis, mas eu acho que está na rotina de todo mundo. Uhum. Você faz um contrato de locação. É muito importante você fazer um laudo de vistoria. As pessoas não fazem um laudo de vistoria. É uma segurança tanto para a parte locadora quanto para a parte locatária. Por que é uma segurança tanto para a locadora quanto para a locatária? Porque, às vezes, um contrato de locação, no início, o laudo de vistoria ele vai descrever as condições do imóvel, como ele estava no momento que a parte locatária assumiu a posse do imóvel. E quando aquele contrato finalizar, a condição do imóvel na finalização. Por exemplo, para a parte locadora, pedir uma reparação de danos, se alguém acabou deteriorando o imóvel numa condição além da deterioração normal, assim, pelo período. E também até para a parte locatária se proteger se a parte locadora vier acabar pedindo algo, entende? Uhum. Então, é uma segurança para as duas partes. Tem que ser feito um laudo de vistoria, tem que tirar foto, tem que descrever a condição do imóvel. É muito importante. É um cuidado simples, mas que, se não for feito, pode dar um prejuízo muito maior lá na frente. Sim. E o estresse, né? Geralmente, quando a gente muda de imóvel, a gente sempre está buscando algo melhor, né? Às vezes, ou é uma condição melhor de moradia, ou é um conforto maior, ou é um conforto emocional até, não é? Mudar de cidade e tudo mais. E não ter esse trabalho preventivo pode fazer com que tudo isso não aconteça, né? Haja só desconforto. Exatamente. E
Bom, estamos chegando ao fim do nosso episódio. E eu vejo que todo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, né, de prevenção junto com você, é muito importante. E se você que chegou até aqui não viu os episódios anteriores, eu recomendo que você veja. Todos nós moramos, não é? Sim. Todos nós nos relacionamos. Com e, eventualmente, certeza. um problema ou outro pode acontecer. Sim, com certeza. Ninguém tá livre, né? Ninguém está isento de passar por momentos desafiadores na vida. Exatamente. Mas não precisa ser sozinho, não é? Exatamente. Carol veio para trazer para a gente conteúdo bom, conteúdo confiável. Então, se você tem interesse em saber mais, assista aos episódios anteriores no Instagram, os trechos ou aqui no YouTube mesmo. Sim. Obrigada a você que ficou até aqui. Carol, obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada, Ju, eu que agradeço. Muito obrigada. Até a próxima. Até.